Boa tarde, amigos. Em nome de Jesus, eu queria meditar com vocês numa palavra e acredito que é uma palavra extremamente importante e quero deixar bem claro aqui que eu não tenho a pretensão de mostrar com isso que eu sou mestre nesse assunto e não quero mostrar aqui alguma relevância de entendimento com relação ao entendimento que tu tem a respeito desse assunto, mas no entendimento que eu acredito que o Espírito Santo me trouxe a respeito desse assunto, que pode acrescentar na sua vida luz, acrescentar na sua vida entendimento de Deus. E a palavra de Deus diz que ela é lâmpada para os meus pés. Isso vai te acrescentar entendimento, clareza, luz, entendimento que só vem do Espírito Santo de Deus. E o assunto, no caso, é aquela constante que nós temos, né? Nós invariavelmente usamos o termo desviado, a pessoa que às vezes ela está até dentro da igreja, às vezes pessoas que nós encontramos no dia a dia que você percebe que ela foi presa, que ela está escrava de uma situação, escrava de um espírito, às vezes de sedução, alguma situação que já domina o coração dessa pessoa. Essa pessoa já é escrava desse sentimento. E em muitas situações você conversa com essa pessoa e ela te diz: eu sei disso, eu já sei disso. A expressão eu já sei, eu entendo, eu conheço, eu já sei, ela é tão comum que muitas das vezes, você que está enxergando o erro na pessoa, você se sente irritado com isso, você se sente de certa forma afrontado com aquela expressão, diante do fato que se essa pessoa entendesse realmente do assunto, ela faria melhor. Então, porque está no erro, se sabe, né? Então, porque tu pratica o mal, se você sabe que ele não devia ser praticado, se você sabe como sei, porque não sai dessa situação. E eu gostaria de trazer um entendimento novo a respeito desse assunto também, porque você vê quando Sansão ele brincou com a unção de Deus, algo que ele não devia ter feito, e a unção que estava representada nas suas tranças, nos seus cabelos, pelo seu voto, né, do nazireado, ele, ao permitir que as suas tranças fossem cortadas, ao ele brincar, né, você percebe que ele já não conseguia identificar nas palavras, né, da sedutora, que realmente Satanás estava por trás, por ter sido de uma forma doce, por uma forma muito sagaz. Muitas vezes a pessoa ela não consegue reconhecer que quem está intentando contra ele o odeia, que é só morte, que é a sua destruição. E aos seus cabelos serem cortados, ele já não estava mais no esconderijo do Altíssimo, ele já tinha perdido a unção de Deus sobre a sua vida, e os seus olhos foram vazados, e ele virou motivo de desprezo. E às vezes você olha e diz: puxa, aquela pessoa não está enxergando, seus olhos estão vazados, ela é motivo de desprezo, ela é uma vergonha nessa área, ela é um problema, ela é um fiasco. E eu vou buscar um outro exemplo na Bíblia para você ver como um homem de Deus ajuda um outro homem de Deus. Na repreensão que o profeta Natan trouxe a Davi, que está registrado lá em 2 Samuel capítulo 12, se você depois tiver um tempo dar uma lida, ele contou uma parábola para Davi. E nesta parábola, ele conta a parábola de um homem que vivia de uma forma desgraçada. E ele fez com que Davi identificasse que aquele homem era o próprio Davi. Amados, tu sabe que você enxergar o erro na vida das outras pessoas, e você falar para aquela pessoa que você está vendo que ela está errada, isso você só vai humilhar às vezes a pessoa. Você pode dizer para ela: olha, o erro está aqui, você está errando. Isso mostra que você está enxergando, mas não ajuda ele a enxergar. E o verdadeiro amigo, o homem de Deus, o instrumento de Deus, ele se coloca à disposição para fazer com que aquela pessoa enxergue, e não vai mostrar para aquela pessoa que ela não está enxergando, porque aí a pessoa se sente às vezes ainda mais diminuída. Eu estou dizendo para ela: ó, tu não está enxergando e eu estou, e por isso estou te apontando o erro. E às vezes com isso eu só estou diminuindo ainda mais, e aquele estágio de prisão espiritual não é resolvido. Você até mostra para a pessoa que está errada, mas aquela pessoa não consegue sair daquele erro por causa disso. Então, amados, eu gostaria que você se colocasse na presença de Deus às vezes, né? E eu estava meditando aqui com Deus em oração e pedindo até para Deus por que umas pessoas têm êxito
ao ajudar um caído e outras pessoas não têm. Por que às vezes eu tenho êxito, por que eu não tenho? E uma passagem muito boa é a passagem do filho pródigo, né? Porque quando o pai viu seu filho voltando sujo, machucado, destruído, acabado, perdido, não tinha mais recurso nenhum, aquele pai, ele continuou olhando para o filho dele como filho. Não tinha, a ótica do pai dele não tinha mudado, porque como o pai estava enxergando bem, e quem não estava enxergando era o filho, o pai dele estava enxergando ainda o seu DNA lá. Ele ainda estava enxergando que aquele jovem caído, machucado, humilhado, ainda era o seu filho. Natan, quando foi repreender Davi, ele ainda olhou para Davi como rei. Tu pode olhar que ele se coloca com humildade, com respeito, e ele ajuda Davi a enxergar. Ele não vai lá humilhar Davi. Ele vai socorrer Davi. Ele vai ajudar Davi. E às vezes nós falamos com as pessoas num tom de voz que até aquela pessoa merece ouvir daquele jeito. Até concordo contigo, né? Mas eu já fiz isso e infelizmente não funcionou muitas dessas vezes. Por quê? Às vezes eu perdi o meu amor de pai. Eu já não estou olhando para aquela pessoa como um rei, como um sacerdote, que a Bíblia diz que ele é. A Bíblia diz que Deus nos separou para reis e sacerdotes. E quando uma pessoa ela sai da presença de Deus, ele é um filho desviado, mas ele não deixou de ser filho. E às vezes eu já não estou enxergando direito para reconhecer que ali está uma pessoa que Deus separou para rei e sacerdote, num momento muito ruim, num momento de destruição, mas ainda é um rei, ainda é um sacerdote, ainda é um Davi, ainda tem uma chama, ainda tem um chamado de Deus lá, e é por isso que Deus, na sua infinita sabedoria, ele diz que aquele que fizer um caído tornar a voltar para a casa do Pai, reconciliar-se com Deus, ele salva uma alma da morte e amontoa para si mesmo brasas de fogo sobre sua cabeça. Deus está dizendo que se você ajudar ele, eu não me esquecerei de ti. Por quê? Não esquece que tu está falando com o rei, com o sacerdote quando tu olha para um desviado. Um rei caído, um sacerdote caído, mas ainda é um filho pródigo, mas ainda é um filho, ainda é um rei, ainda é um sacerdote, e ajuda ele a enxergar. Socorre ele. Pede graça para Deus. Não estou pedindo para você contar parábolas para ele. Estou pedindo para você pedir graça para Deus, para que o Espírito Santo te dê sabedoria, para como que as escamas dos olhos possam cair da vida dele, para que ele possa voltar a enxergar. E quem sabe, amado, você, nessa tarde já está assim, você diz, pastor, já não estou enxergando mais direito. Pede para Deus para voltar a enxergar. Porque às vezes o inimigo vazou os teus olhos e você não consegue enxergar o amor de Deus, você não consegue enxergar a oportunidade que você está tendo hoje ouvir essa palavra, você não consegue estar reconhecendo a oportunidade. Às vezes uma sedução te amarrou, um espírito maligno te amarrou, e não sei se a sedução na área financeira, a sedução na área da ira, a sedução do diabo na área da sexualidade, a sedução não sei em que área, mas às vezes um espírito te amarrou e você já não enxerga direito. Mas Deus tem poder, seja pela boca de um profeta, seja pela boca de uma palavra de sabedoria, seja pelo um ombro amigo, seja por um aconchego do Espírito Santo, seja pelo que for, Deus é poderoso para fazer com que você reconheça quem você é, um rei, um sacerdote. E quando Davi, através daquela palavra do profeta Naamã, reconheceu, ele se prostrou, se humilhou, e Deus mudou as vestes de Davi, e a coroa na cabeça de Davi voltou a brilhar, e voltou a ser honrado como um rei que ele merecia ser rei. A coroa ainda está na tua cabeça, porque a palavra de Deus diz que o dom de Deus é irrevogável, mas ela não está brilhando mais. Deus só está precisando que você enxergue de novo. Boa meditação, Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar, em nome de Jesus. Amém.